semestre, isso aqui é uma semana, é isso? Isso ou não? Isso aí. Tecidos de quê? De condução. Tá? Tipo, pela grossura de cima, não tem tanta coisa, né? Depois de botar ele. Usou reprodução científica. Tranquilo, né? É tranquilo. Vai aprender muita coisa. E tranquilo. Bom, então vamos começar vendo. Entrou alguém ou não? Não? Entrou? Tá, botou? Bom, então eu vou, qualquer coisa aparece ali, né? Bom, povo querido, vamos começar lembrando o seguinte. Bom, então nós vamos abrir direto a página de número 14, se eu não me engano, tá? Então, página de número 14, tá? E nós temos, então, tá? Durante a aula de hoje, nós vamos falar de metodologia. Não sei se a gente consegue terminar com dois de condução, não sei. Então, não vou perder tempo, vamos falar de como é que ele é conduzido, tá? Então, eu começo lembrando o seguinte, tá? Que a seiva é uma espécie de quê? De sangue vegetal. Então, os tecidos de condução, conforme o nome já está dizendo, eles são tecidos, volto a repetir para vocês, que vão realizar o quê? A condução de seiva por parte do vegetal. Tá, gente? Então, vou destacar isso aqui para vocês para a hora da prova. Tá bem? Então, eles realizam, volto a repetir, a condução de seiva. Então, eu começo lembrando o seguinte. Quando a gente fala de seiva, tá? É importante que a gente lembre o seguinte. Quem é que originou esse tecido? Então, a primeira coisa que eu quero que tu lembre é que quem origina esse tecido é o câmbio, tá? O câmbio, se a prova de domingo perguntar para vocês, ele origina o xilema para dentro e o floema para fora, tá? Então, a gente vai destacar isso aqui para você. Muito bem. Então, agora eu falei em condução, olha aqui, povo, a palavra-chave vai ser o quê? Condução de seiva. Para conduzir a seiva, que é líquida, são necessários caninhos. Então, a gente tem que pensar que esse tecido é um tecido na forma de canos, de vasos condutores, tá? O que é um vaso? Na botânica, na medicina, no vestibular, vaso é um cano, tá? Vaso sanguíneo, vaso linfático, certo? Vaso significa um cano, um tubo que transmite. Vai aprender isso, por exemplo, na medicina, tá? Na veterinária, tá? Então, para a biologia, vaso é um cano, tá? Bom, então, pessoal, olha o que eu vou perguntar para vocês, tá? Quando a gente fala de seiva, eu quero perguntar para o meu aluno o seguinte: quantos tipos de seiva vão existir nos vegetais? Me digam agora, quantos tipos? Vamos lembrar, 2. E quais são os 2? A elaborada e a bruta, né? Então, vamos ver com calma isso. Bom, então, para poder desenhar isso aqui para vocês, o que o Douglas vai chamar a tua atenção? Ó? Isso aqui seria uma árvore, tá? Meu jovem, olha aqui, ó. Isso aqui, volto a repetir, seria o quê? Seria uma arvorezinha, tá? E essa arvorezinha, ela vai ser o quê? Ela vai ser a nossa, o quê? A nossa origem do desenho, tá? Vamos entender o seguinte agora. Podemos iniciar a biologia? Povo? Então, vamos começar lembrando o seguinte, ó. A primeira seiva que eu quero te explicar o que é, olha aqui, ó, é a seiva, o que? A seiva bruta, tá? Então, vamos colocar aqui para o Duval, tá? Posso achar aqui? Tá esperando o friozinho? Então, quando a gente fala da seiva bruta, eu queria também lembrar o seguinte, tá? A seiva bruta é conhecida como seiva, olha aqui, pessoal, inorgânica, tá? E a gente tem que lembrar uma coisa para o aluno aqui do portal, tá? O que a gente tem que lembrar aqui para o aluno do portal? Olha aqui, ó. Para o aluno do portal, nós temos então que colocar, jovens, olha aqui, ó, o seguinte para a hora da tua prova. Ela também pode, lá em Santa Maria, vir com o nome de seiva mineral, por exemplo. Boa tarde, Clara. Tudo bom, jovem? Boa tarde, tudo. A gente está iniciando aqui. Bom, então, olha só. Visto isso, tem 2 tipos de seiva, a gente costuma dizer o seguinte, povo, olha aqui, ó. O que forma a seiva bruta dos vegetais? Tudo aquilo que a tua planta tira do solo, tá? O que eu quero dizer para vocês nesse momento? Olha aqui, ó. A planta retira do solo o quê? Água, e além de água, sai o quê? E sai minerais. Isso aqui representa o quê? A seiva bruta. Tá bem, meu povo? Então, nós vamos, olha aqui, ó, lembrar para a hora da prova para o nosso vestibular. Então, a seiva bruta
Anotem aí, ela é formada, olha aqui do ladinho, eu vou colocar, ó, a seiva bruta, ela é formada, ok, por água, mais o que, pessoal? Mais sais minerais que entram em quadro. Aliás, eu quero te ensinar uma coisa. Nutriente orgânico não entra pela raiz. Tá? Isso é crato no vestibular. Tá? A raiz não absorve carboidrato, a raiz não absorve vitamina, não absorve proteína, não absorve aminoácido, não absorve lipídio. Certo? Só absorve água e sais minerais. Tá? Pelo tamanho. Ok, povo? Então, olha o que o Duvas vai destacar para vocês. A seiva bruta, então, olha aqui, pessoal, ela é absorvida pela tua raiz e ela vai, olha aqui o esqueminha, ó, ela vai da raiz até as folhas do teu vegetal. Olha que bacana aqui, ó. Professor Rodrigo, ó. Então, olha aqui, ó, seiva bruta chegando na tua folha, tá? Então, eu pergunto para o grupo, tá? Uma pergunta de prova, de vestibular. Se a seiva bruta, então a seiva bruta, olha aqui, pessoal, ela é aquela seiva que vai da onde? Que vai da raiz até onde? Até as folhas do vegetal. Então, olha a pergunta que eu vou te fazer agora. Olha aqui, ó. A seiva bruta, se ela vai da raiz até as folhas, olhem para mim. Ela é uma seiva, olha aqui, vovô. Ascendente ou descendente? Sempre ascendente, tá? Então, ó, então ela tem, anota aí pro Duvas, olha aqui, ó, vovô. Ela se caracteriza por ser o quê? Uma seiva ascendente, tá? Então, tranquilo, pessoal, até aqui. Olha aqui, vocês notem que eu já estou falando de fisiologia aqui. Agora, vamos pensar o seguinte, tá? O que que nós vimos na aula de terça-feira? Como passou rápido, né? A semana. Nós vimos estômagos. E eu te disse, jovem aluno, que o estômago ele abre para permitir a entrada de gás carbônico, correto? Então, vou mostrar isso, ó. Então, nesse momento, olha aqui, ó. A água chegou até a folha, vem com o Duval, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, o CO2 entrou para os estômagos. E nesse momento, olha aqui, ó, o que a gente vai destacar? Imagina as Cunduvas, e aqui, povo amado, ó, vocês imaginem Cunduval, nesse momento, que aqui estaria o quê? O Sol. Esse Sol, povo querido, ele está emitindo o quê? Ele acaba emitindo o quê? Luz. Então, tu concorda com o Duval, olhando para o quadro, queridos alunos, que aqui estão os elementos da fotossíntese? Olha aqui, ó. Então, vamos pensar eu e vocês uma coisa. Posso pensar contigo? Por que que a água tem que subir até a folha? Hein, Jorge? Por que que a água tem que subir até a folha? Porque a água vai entrar na reação de quê? De fotossíntese. Então, nesse momento, o que o Duval vai destacar para vocês para a hora da prova? Olha aqui, ó. Nesse momento, olha aqui, ó. CO2 mais água na presença de quê? De luz, tá? Olha aqui, ó. Isso é tudo, ó. Então a plantinha vai produzir o quê? Vai produzir glicose e vai liberar o quê, povo amado? O2. Não é isso? Essa é a equação reduzida, tá? E vai liberar, posso botar aqui? Tá? Olha aqui, ó. E vai liberar o quê também? E vai acabar soltando água. Eu não fiz ajuste de coeficiente, tá? Depois nós vamos ter uma aula só sobre fotossíntese. Tranquilo até aqui, povo? Então, olha o que o Duval vai destacar. Agora, uma das coisas importantes na vida dos seres vivos é açúcar. Concorda comigo? Tá? Onde houver açúcar, onde houver glicose, o que bactéria gosta de sangue? Por exemplo, vai aprender na faculdade. Ou de veterinária, ou de medicina. O que bactéria cai no sangue que a gente está falando? Porque o sangue é um tecido cheio de nutrientes. Dentre os nutrientes que tu encontra circulando no sangue, tem o que, povo amado? Glicose. Tá? E glicose é fonte de energia. Todo mundo gosta de açúcar. Todo mundo gosta porque açúcar é o quê? Energia. Inclusive as próprias bactérias. Então, jovem aluno, o que tu vai destacar para vocês? Olha aqui, ó. Essa glicose representa a seiva o quê? A seiva, olha aqui, ó, elaborada. Então, olha aqui, ó. Então, visto isso, o que eu quero destacar? Que além da seiva bruta, o aluno aqui do portal, ele tem a seiva elaborada. Também, jovem aluno, conhecida como seiva o quê? Seiva orgânica, tá? Então, olha o que o Duval, nesse momento, vai destacar para vocês, ó, para a hora da tua prova. A seiva elaborada é a seiva o quê? Orgânica, tá?
E ela é o quê? Ela é produto do que? Da fotossíntese. Então, tu pode colocar, ó, repetindo, tá? A seiva elaborada, a seiva orgânica, o que ela é? Ela é produto da fotossíntese, tá? E olha aqui, ó. Vou fazer em vermelhinho, pode ser pouco. Ó, então, a seiva elaborada, ela é produzida lá na folha, olha aqui, ó, e ela vai até aonde? E ela vai até a raiz, tá? Posso fazer uma pergunta agora? Então, olha só, estou repetindo, olha aqui, ó, a seiva elaborada, a gente diz que ela é matéria orgânica, mas pode ser que glicose, é normalmente açúcar, carboidrato, tá? Produto da fotossíntese. E essa seiva, essa matéria orgânica, olha aqui, pô, ela vai da onde? Ela vai, ó, das folhas até onde, querido aluno? Ela vai das folhas até onde? Até a tua raiz. Tá bem bom? Então, o Duval vai, olha aqui, ó, destacar isso aqui para vocês. Tá? Ela vai das folhas até a tua o quê? Até a tua raiz. Tá bem, meu jovem? Então, nesse momento, o que o Duval vai chamar a tua atenção? Então, se ela vai das folhas até a raiz, é óbvio que a seiva elaborada, ela se caracteriza por ser o quê? Uma seiva o quê, pessoal? Uma seiva, olha ali, ó, descendente. Tá claro isso para vocês ou não? Então, acaba sendo, olha ali, ó, uma seiva o quê? Uma seiva descendente. Tá? Por que descendente, Duval? Porque justamente é uma seiva que acaba descendo. O que a glicose tem que descer até a raiz do corpo? Para fornecer o quê? Energia, tá? Bom, pergunta até aqui. Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo o esquema? Bom, então agora eu quero destacar o seguinte, tá? Nos vegetais, olhem bem uma informação que eu vou dar. Posso? Nos vegetais, tá? Que perdem as folhas no outono, como é que eu chamo essas plantas? Caducas. Caducas ou caducifólias, né? Caducifólias, perfeito, tá? Olha aqui, ó. Então, posso botar isso aqui, ó. Ó, as plantas, ó, caducifólias, tá? Olha aqui, ó. Vejam bem, são aquelas plantas que perdem as folhas no outono. Então, essas plantas, elas têm um comportamento um pouquinho diferente, tá? Olha aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque nessas plantas a seiva elaborada se acumula na raiz. E durante a primavera ela pode voltar a subir, tá? Para fornecer energia. Então, só nas caducifólias a seiva elaborada acaba tendo duplo sentido. Querem botar isso? Tá? Repetindo, tá? Aquelas que perdem, olha aqui, ó, as folhas no outono, ela acaba tendo o quê, povo querido? Duplo quê? Duplo sentido. Tá? Ela sai. Então, por exemplo, tem uma planta aqui, tem até o plátano, já ouviram falar? Que aquela não é bem a bandeira do Canadá. Mas aquela faz uma sujeira, é bonita. Mas faz uma sujeira. Minha mãe tinha dois na frente da minha antiga casa. Era um pepino, tá, gente? Bom. E aí, pô, olha o que o Duval vai destacar para vocês, tá? Essas são as caducifólias, tá? Bom, olha aqui, ó. Nessas. O que é perene? Perene que permanece o quê? Normalmente planta de região tropical, tá? Perenes são aquelas que permanecem com folhas o ano, o que, pessoal? O ano que? O ano todo. Tá? Ok? Ai, gente, foi não, peguei. Olha ali. Ainda sempre vai direito aqui. Gente, vê. Tá? Bom, então vamos pensar o seguinte, olha aqui, ó. Tranquilo? Então agora eu quero falar do primeiro. Podemos falar do chileno ou não? Então agora vamos ter que ver os vasos, olha aqui, ó. Então, vamos começar lembrando o seguinte, olha aqui, pô. O primeiro vaso que conduz a seiva é o lenho ou, olha aqui, ó, xilema. Tá? Bom. Há muitos anos atrás, vou te trazer uma informação. Chamavam o lenho xilema de adroma. Tá? Provavelmente nenhum professor que teve aula te falou dele. Né? Mas, só para tu saber, tá? São umas vezes da URGS, que às vezes tu pega as bancas antigas. Então, ó, o lenho xilema, olha ali, Luizinho, é o mesmo adroma. Alguém dos senhores conhecia esse nome? Ah, conhecia o Robertinho. Então, adroma, tá? Para URGS só, tá? E o adroma, pô, lá no portal nós vimos, tá? Não vai vir, tá? Mas só para você saber. Bom, então agora eu quero te fazer uma pergunta, posso? Dos dois, o xilema é mais interno ou mais externo?
Já vimos isso. Então, lembra que, olha aqui, ó, o xilema, ele, ó, dos dois vasos condutores de seiva, ele se caracteriza por ser o que, povo? Mais interno. Tá bom, meu povo? Então, o Duval vai, olha aqui, ó, destacar isso aqui para vocês, tá? O xilema, repito, tá? Ele é mais o que? Ele é mais interno. Tá bem, meu povo? Então, eu quero destacar isso aqui para vocês. Tá? Ele está bem no centro do vegetal. Tá bem? Então, a seiva bruta está subindo, tá? Olha ali, ó. Bom, e a primeira coisa, além disso, é lembrar o quê? Que o xilema é o vaso que conduz o quê, pessoal? Conduz seiva o quê? Ele acaba conduzindo, então, o que seiva? O que, pessoal? Seiva bruta, tá? Então, para a tua prova do teu vestibular, sublinha isso, ó. Então, sempre relaciona com o xilema isso, tá? Só que tem uma coisa. Olha que interessante agora que eu vou destacar para vocês, tá? O xilema, tá? Ele, embora seja um vaso super importante, as células que formam ele, ó, são células que têm uma informação super importante. Ele é um tecido vegetal que as células acabam perdendo atividade vital. Você sabia disso? As células do xilema, vocês podem colocar aí, um tecido que as células estão mortas. E por que elas morrem, Val? Porque vai se grudar uma substância, tá? E não é um lipídio, tá? Mas é uma substância que impermeabiliza, que é o quê? Vai acontecer a impregnação de uma substância conhecida com o nome de quê, pessoal? O nome de lignina, tá? O que é a lignina? É um polifenol, tá? Ok, pessoal? E a lignina, então, ó, essa impregnação de lignina, ela, a gente chama de quê? A gente diz que esse tecido sofre o que nós destacamos o que de lignificação. Então, tecido, né, que sofreu lignificação, tá, pessoal? Tecido que impregnou essa substância, impermeabilizou e matou a célula. Tá? Lembra que o suber morre, tá? Se vier no domingo, aí em Santa Maria, pela impregnação da suberina, que é uma gordura. E não, aqui é um polifenol, tá? Que gruda e ela não recebe mais água e morre. Tá? Bom, O que é suberina? a suberina é um lipídio. Que impregna que é? O sugar. Sugar. Tá? A impregnação de que é um lipídio. Lá é um lipídio. Aqui não é lipídio. Tá? Só mais por curiosidade, entendeu, meu velho? Mas só para te enriquecer de conhecimento de armamento, como eu digo. Tá? Mas não vai vir prova isso, tá? Eu vou provavelmente estou lendo um monte de coisa aqui que eu sou, tento botar um monte de coisa nova, né? Bom, o que eu quero destacar para vocês? Lembra de onde surgiu os vasos condutores de seiva? Uma coisa que eu não falei, pteridófito, tá? Então, eu só vou falar de tecido de condução a partir de pteridófito, tá? Então, se vocês quiserem até colocar no material, tá em cima, ó, tá? Surgiram nas pteridófitas, vocês podem colocar, tá? Bom, então agora, o Duval gostaria de lembrar o seguinte. Bom, o nome dos vasos lenhosos, o que são os vasos lenhosos? Olha aqui, ó. Os vasos lenhosos, tá? A gente chama de, ó, os vasos lenhosos são os vasos da seiva bruta. A gente chama de quê, pessoal? Olha aqui, ó. De traqueideuas, tá? Eu vou destacar isso aqui para vocês. Tá bem, pessoal? Então, a gente vai destacar isso para vocês. Chamados traqueídeos, tá? Ok? Dúvida até aqui ou não? Não? Esses são o nome dos vasos que promovem a circulação da seiva bruta. O nome dado, então, se eles perguntarem para vocês, ó, aonde surgiram, tá, os traqueídeos? Tu lembra como é que a gente chama as plantas ossuárias? Traqueófitas. Então, quem são as traqueófitas do reino vegetal? Pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Vamos usar isso? Posso botar? Traqueófitas? Posso? Então, olha aqui, ó. Então, olha que povo, vascular ou traqueófito é a mesma coisa, tá? Então, só retomando contigo aqui, pequeno guerreiro, tá? As plantinhas conhecidas como traqueófitas, quem são, Duva? A gente vai lembrar, ó. Seria aqui nesse momento, olha que povo. Seriam quem, ó? As pteridófitas, quem mais? As gimnospermas,
Tá bem pouco. E as angiospermas. Olha aqui, ó. E as angiospermas, tá? Sim. Muito legal, Fernando, de fazer uma questão e perguntou da pilosidade nas plantas do cerrado, que era para proteger a gente do fogo. Visto? E visto comigo, casualmente desse, tá? Visto que dei um armamento, tá? Ok? Isso é uma questão do Enem. Provavelmente foi. Tá? Quando fala cerrado, característico, tá? Então, isso te deixa muito mais tranquilo em relação ao que tu está vendo comigo. Entendeu? Talvez tu não tivesse nunca visto isso antes. Não. Tá? Então, não estou desprezando nenhum processo dele. Nem posso. Mas só para te dizer que vai tranquilo para a prova. Bom, então agora eu quero lembrar o seguinte. Teve anos que os vestibulares perguntaram, pedindo, jovens alunos, a explicação de como é que a seiva bruta subia. Né? Vocês vão pegar uma sequência de 100 metros de altura. Como é que a água consegue ser absorvida, né, e chega lá na copa dela. Então, pessoal, foi criada uma teoria, que vou apagar o quadro aqui, tá? Olha aqui, ó. Então, foi criada... Como é que é? Vou tirar a foto para cá. Claro, claro, tira. Daí, Clara, tá entendendo tudo ou não? Sim. Ótimo. Tá? Olha aqui, ó. Então, nesse momento, o que o Duvas vai, olha aqui, ó, te destacar para a hora da prova, tá? Olha aqui, ó. Então, nesse momento, olha aqui, ó, eu vou destacar o seguinte. Bom, para explicar a subida da seiva bruta, foi criada uma teoria conhecida pelo seu material como teoria de Dickson, tá? A famosa coesão-tensão, né? Teoria de Dickson, tá? Bom, então agora eu vou te ensinar uma coisa. Toda vez que te trouxerem um princípio, uma teoria, olha o que o Duval vai te explicar nesse momento. Tu tem que fazer uma pergunta. O que explica? Vamos botar aí? Tá? Olha aqui, ó. É na medicina, é na veterinária. Princípio de tal coisa. Para tu começar a estudar isso, tu pergunta, mas esse princípio explica o quê? Senão tu não consegue entender o princípio. Tá? Ou a teoria de não sei o quê. Tá? O que ela explica? Então, nós vamos botar aí. O que a teoria de Dickson explica? Escreva do lado. Subida da seiva bruta. Tá, pessoal? Então, a teoria de Dickson. Tu entendeu a pergunta que eu vou te dar sempre como dica? Por exemplo, o princípio de Arquimedes lá na física. Perguntei para vocês, não? Para começar a estudar, o que é o princípio de Arquimedes? Tá? Tu não tem que saber tudo. Tá bem pouco, história, tá? Mas a gente também tem que buscar. Tá? Então, a teoria de Dickson, anotem aí. O que ela explica, Duval? Ela explica a subida da seiva bruta. Pronto. Então, agora eu preciso. Então, o que tu tem que fazer? Que relação tu tem que fazer? Precisa entender como é que sobe a seiva bruta. E quem explica? E quem explicou foi quem? O Dickson. Tá? Então, vou destacar isso aqui para vocês para a hora da prova. Posso ir adiante, povo? Bom, então, nesse momento, o que o Duval gostaria de destacar para vocês? Né? Olha aqui, o que a gente poderia destacar aqui para a hora da prova. Então, segundo o Dickson, 3 coisas são responsáveis pela subida da seiva bruta. Tá? Ok, pessoal? Então, primeira coisa, olha aqui, ó, o Dickson fala do seguinte, ó, tá? A famosa, olha aqui, ó. Então, ele fala em pressão, olha aqui, ó, positiva da raiz. Tá? Pressão positiva da raiz. A primeira técnica. Eu vou, através de um desenho, botar ali para vocês. Tá? Segundo, tá? Ele coloca o quê? Olha aqui, pessoal. Ele coloca a famosa, ó, força de quê? A famosa o quê? Né? A famosa tensão superficial. Tá? Um outro aspecto, aonde vão estabelecer-se 2 forças. Certo? Que forças são essas? Olha aqui, ó. Forças são essas. A adesão e a barra coesão. Tá claro? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Eu vou te ajudar até para você entender, tá? Como é que um mosquito consegue botar ovo na água? Como é que ele consegue botar? Tem a ver com isso aqui? Bom, e a terceira coisa
seria o quê, pessoal? A transpiração das folhas, tá? Que é realizada por quem? A transpiração, que é uma respiração, transpiração o quê? Estomática. Podemos ir adiante? Então, para entender isso aqui, tá? Eu quero entender o seguinte. Tu sabe, eu vou te dar uma dica, tá? Tu tá num lugar parado, um dia de água parada numa piscina, tá? Ok? Tá num clube social, resolve subir lá no trampolim e pular. Se a água estiver parada, tá? Ok? Tu dá uma cuspida na água. E ninguém vê, tá? Para quebrar a tensão superficial da água. Então, tu vai dar, bota batendo na parede. Tá vendo disso, né? Não vai acontecer, não tá sem movimento. Mas deu uma zebra de um lado, tá parado, tá? Ok? Já houve caso, tá? Pum, tu bate, porque tu até quebra a tensão superficial, mas pum, tu vai te machucar, tá? Mas água em movimento nunca vai acontecer. Correto? Tá numa piscina, tá? Estiver totalmente parada, desligada, em dia bom, tá? Não vai acontecer, mas um dia tu desconfiar, eu vejo que tu aluno, tá? Cuspida na água, tá? Para fazer a ondinha e quebrar a tensão superficial. Então, deixa eu te explicar uma coisinha, tá? A tensão superficial, ela é uma das propriedades da água que vem no Enem. Bom, o que eu quero dizer para vocês nesse momento, tá? Então, vamos botar que isso aqui seja um pote d'água, um pote de água, tá? E que aqui dentro, meu irmão, desse pote de água, tu tem as moléculas de quê? De água, de água, de água, tá? Ok? Aqui, água, 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 tá, povo? Tranquilo? Tá? Mais didático possível. Então, o que a gente lembra para vocês? O que se chama de adesão? Tá? Toda vez que tu tens uma interação, uma ligação entre materiais diferentes, a gente chama de adesão. Então, essa força aqui entre a molécula de água e a parede do potinho de água, cachorro, por favor, olha aqui, tá? Olha aqui, ó, para a hora da tua posição, vou botar aqui assim para ter espaço. Isso aqui se estabelece uma força que a gente chama de quê? De uma força de adesão. Então, quando forem substâncias diferentes, a gente chama de adesão. Agora, o que acontece? Quando for materiais iguais, interação entre materiais iguais, ok? Aí a gente diz que se estabelece aqui, Vavá, uma força de coesão. Então a gente pode botar coesão quando for o quê? Água com água. Adesão, água com plástico do potinho do cão, materiais diferentes. Ficou bem a minha explicação? Ok? Bom, e obviamente que a interação entre moléculas de água é determinada por uma força intermolecular muito forte, chamada ponte de quê? De hidrogênio, né? Então, essa coesão que se estabelece entre as moléculas de água é a ponte de hidrogênio, que é muito forte, por exemplo, quando a gente quer fazer gelo. A baixa temperatura aumenta a coesão. O gelo se forma graças ao quê? A um poderio forte das pontes de hidrogênio. Sabiam disso, né? Um cubinho de gelo, tá? Ok? Porque tu baixa a temperatura a 0 grau, tá? Então, aqui, ó. Então, ó, abaixo de 0 grau, na verdade. Então, essa coesão, a gente diz que é determinada por uma fonte de quê? De hidrogênio. Ficou bem a minha explicação? Então, agora vamos levar isso aqui, bom. E aí, pessoal, isso aqui é conhecida como tensão superficial da água. Então, a partir daí, agora eu vou tirar, ó. O que acontece? Né? Olha aqui, ó. O que acontece? Os insetos, os aracnídeos, tá? Como eles são leves, tá? Eles conseguem caminhar sobre a água, correto? Então, ó, a fêmea do mosquito, o que ela faz? Essa tensão superficial da água, olha ali, ó. A fêmea do mosquito, o que ela faz? Ela acaba, então, olha aqui, ó, posando, ó, sobre a água, por exemplo, tá? E aí, como ela é leve, ela não quebra a tensão superficial da água e só faz o seguinte com o bumbumzinho dela, com o abdômen, solta os ovinhos. Ela solta vários, aí quebra a tensão superficial da água, ela pega os ovinhos e cai na água. Ficam presos na água e aí nascem as larvas.
Tá? Então, olha que porcaria. Sim, para nós é uma porcaria. Porque, sim, vocês imaginavam, você nunca tinha pensado nisso, né? Como é que a Fêmea vai botar? Você achava que ela passava em cima do potinho virada, caiu o ovinho. Como é que é esse ovinho? Você nunca tinha pensado nisso? É por uma tensão, ela pousa sobre a água. Tá? Beleza? Tranquilo? Tá? Escorpião também tem esse poder, aranha também. Tu não. Tá? Tu não. Tá? Escorpião levezinho, às vezes os filhotinhos eles conseguem sobre a água, tá? Bom, então olha só. Para nossa prova, o que é importante a gente lembrar? Isso aqui, tu imaginas que é um vaso lenhoso, tá? Ok? Um pedacinho de xilema. Então, nós vamos estabelecer o seguinte, olha aqui, ó. Cada círculozinho desse seria o quê? Uma molécula de água. Tá bem pouco, querido. Olha aqui, ó. Uma molécula de água. Tá bem, meu jovem? Então, nesse momento, o que o Duval vai destacar, ó? Aqui, entre, ó. Então, só que seria uma moléculazinha de água. Tá muito explicadinho, né? Mas tá bem, tá bem. Tá? Então, a seiva bruta começa a subir. Então, ao subir, tá? Ela estabelece com a parede do xilema aqui uma força de adesão e aqui uma força de quê, povo? De coesão determinada. Então, uma molécula não desgruda da outra. E por que ela não escorrega a molécula de água? Ela gruda, ela sobe e gruda na parede do vale. Não tem a capilaridade aí. Então, aqui é a capilaridade. Agora eu vou falar sobre isso. Isso é uma capilaridade. Que gera uma tensão superficial. Perfeita análise. Agora eu ia falar depois como é que a física explica. Tá? Não deu spoiler. Tá? Isso é uma capilaridade. Tá? Não, dessa bem. Então, isso é a força da capilaridade. Isso aqui é um capilar, um vazio fininho. Não. Tá certo? Bom, agora, tá? Então podemos até botar isso. Tá? Mas aí, eu ia deixar no final. Então, olha aqui, ó. Mas quem é que empurra isso? Então, uma pressão. Vavá. Empurra. Ela está fazendo ou não uma pressão? Tá? Ó, estou fazendo uma pressão? Ou não estou? Uma pressão. Então, algo. O que é uma pressão positiva? Porque a raiz absorve água, ela pode voltar. Então, o que ela vai? Ela vai absorvendo água e vai empurrando. Então, por isso que a gente diz que, além disso, de manter a coluna líquida, a raiz estabelece o que, povo? Uma pressão que é positiva da raiz, ela empurra. Então, é o segundo aspecto. Tá? E lá em cima tem que sair, tem que ter uma escotilha. Concorda comigo? E aí a transpiração não libera lá em cima, então ao liberar tudo puxa como se fosse um canudo. Então, ó, lá em cima, para puxar a coluna líquida, então tem algo que empurra e tem algo que puxa. Ô, professor. Oi, para só um pouquinho, pode ser? E isso aqui, pegando o gancho do colega Roberto, é determinado pelo que a gente chama de que os vasos finos têm uma propriedade de quê? A famosa capilaridade da raiz e do xilema, na verdade. Pois não. Então, olha aqui, ó, só um pouquinho. Vamos fechar. Olha só. Então, as forças são três. Tá? Primeiro, olha aqui, vamos só para tornar didática a coisa. Quem empurra a coluna líquida é a raiz que absorve. Segundo, o que não deixa a coluna líquida escorregar? Ela pode subir, imagina, ele não entrava nada. A capilaridade, o terceiro aspecto envolvido é a transpiração executada pelo estômago nas folhas. Então, com isso, tu consegue fazer com que a seiva bruta seja levada a alturas. Agora, nesse momento, ó, aqui é barbadinho, as plantinhas são pequenas, mas as da frente aqui são enormes, né? Pois não. O motivo acho que é a folha de bananeira, Tá. tu corta ela e dá para te tomar água direto dali, pô. Folha de bananeira? É mais ou menos parecido com isso aí. Pode ser, mas pode ser um parente, um aquífero também que armazena água. Tá? Pode ser seiva bruta. Acho que é de bananeira, acho que é. Né? Pode ter bastante água na bananeira. Eu vi esses dias no... Ela sobe pela seiva bruta. Pela forma seiva bruta. Eu vi os caras que eles fazem o desafio em dose dupla, eles cortando. E aí... Muita água tinha. Ele pegava num canudinho assim, enchia a boca de água e botava dentro do potezinho. Para tomar depois. Pra tomar depois. Bom, turma, conseguimos ver isso aqui hoje. Tá? Beleza? Dúvidas ou não?
Bom, sucesso no domingo, tá? Sucesso para vocês no domingo, tá bem? Gente, não se cobrem, tá? Não se cobrem, tá? Um monte de gente inscrito, vocês vão dar o melhor lá, mas não olha. Tá 350 por vaga. É muito, não estou dizendo que vocês não são, né? Alguém vai pegar essas vagas. Também se a gente entrar numa competição, né? Com a ideia de que, não, eu vou perder, não, olha, tem que chegar e dizer assim para ti mesmo, é bom para ti assim, olha, dei o meu melhor. Eu consegui fazer, feito tudo. Porque se alguém te cobrar, entendeu? Tu vai despartir agora. Entendeu? Agora, o brabo é tu chegar no meio de como eu fui malandro, como eu faço. Aí fica difícil. Mas, né? E durante a prova, não vamos desistir. Tá, pô, querido? Vou estar torcendo com você. Beijo, Clara. Beijo, pessoal. Muito obrigado. Você fechou aí? Beijo, obrigada. Valeu. Sucesso para você. Até às 4. Ai, meu Deus. Depois eu vou despertar. Ontem eu me esqueci da aula de história, por isso que eu me atrasei um pouco. O que tá dormindo? Não, eu tava na escola. Ah, tá. Vou dormir agora. Tá. Não, eu chego em casa, almoço,